with our differences. Together we are bolder, braver, stronger. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. This is for the second chance. This is for the new romance. Singing for the left in vain. Overcame. It's not too late. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight. Tem que começar de novo, né? Olá, irmãos. Eu acho que aconteceu um problema técnico aqui, porque eu acho que eu não liguei meu microfone. Mas, enfim, nós vamos começar novamente e agora o microfone está ligado, tá bom? Quero convidar você para estar conosco, reunidos aí em família, como irmãos em Cristo, reconhecendo quem Jesus é. Nós somos o povo de Deus, um povo chamado para fazermos diferença nesse mundo. E hoje é um dia de culto, um tempo de louvor, adoração, de ajustes espirituais, né? Deus sempre tem uma palavra para nós. E o nosso coração, o coração daquele que ama Jesus, sempre tem algo, uma adoração a oferecer ao nosso Deus. Então, é com esse sentimento que nós iniciamos o nosso culto, crendo que você também que está aí conectando, esteja com o mesmo sentimento de adorar a Deus e ouvir uma palavra para que nos sustente
durante a semana. Eu quero ler um texto com os irmãos, está no Salmo 1. É um texto muito conhecido e que com certeza já vai aí aquecer aí a nossa alma para nós louvarmos a Deus, em seguida irmos para a palavra. Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Tem uma versão que fala escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Muito bem. É um texto, como eu falei, muito conhecido, mas tem dois detalhes importantes aqui que, na verdade, eu já até adiantei no começo da minha fala. O verso 3 diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Tem que haver em nós uma satisfação de nos aproximarmos da Bíblia. Tem que haver em nós uma satisfação quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos da igreja do Senhor. Tem que haver em nós, né? O Salmo aponta para essa direção. E o Salmo diz que uma pessoa assim é bem-aventurada. Lembrando que o Sermão do Monte não termina lá com as palavras de Jesus, lá no Mateus capítulo 5. O bem-aventurados, humildes, bem-aventurados. Por toda a Bíblia você percebe Deus falando através dos seus profetas, dos seus escolhidos, como é bem-aventurado aquele que não segue o caminho dos ímpios. Então você que tem satisfação nas coisas de Deus, satisfação nas questões espirituais e tudo aquilo que tem a ver com o reino de Deus, tem que haver essa satisfação em nós o tempo todo, né, irmãos? Esse é o primeiro detalhe que eu queria levantar aqui, essa satisfação que nós temos na lei do Senhor. E o texto também fala, como árvore plantada à beira das águas correntes. Você percebe que quando o texto fala de ser plantado à beira das águas correntes, não fala plantado à beira das águas mansas. Deus nos colocou nesse mundo, Deus nos plantou nesse mundo porque tem correntes, tem momentos difíceis. Mas se nós somos plantados à beira das águas correntes, nós não vamos ser levados, né? Aí nós vamos lá para o Salmo 23, que ele nos leva a águas tranquilas. Deus, quando passa aquelas correntes de águas assim fortíssimas, e nós estamos ali plantados junto ao ribeiro, ele dá um jeito de colocar ali um impedimento para que a gente seja arrastado por essas correntes, não é verdade? E ele represa, ele muda uma parte do fluxo da água para que essa água seja represada ao lado dessas águas correntes, porque é ali que o Senhor nos abençoa. É como árvore plantada à beira das águas correntes. E ali nós vamos dar fruto, e ali nós não murchamos, e tudo ali que nós fizermos ali vai prosperar. E prosperidade não é tudo. Quando se fala a palavra prosperidade, ela tem outra conotação, né? Outra direção, mas prosperidade aqui é um sentido totalitário da nossa relação com Deus, com as pessoas, com a gente mesmo, né? Com tudo que nos rodeia. E, de repente, pode ser também aí uma prosperidade em alguma área específica para algumas pessoas. Mas o fato, irmãos, é que nós temos que ter satisfação de sermos plantados junto a águas correntes, porque é assim que Deus, isso que Deus planejou para nós, é isso que Deus propositou para nós. Eu queria convidar você a participar desse culto tendo esse entendimento, né? Que nós precisamos ter satisfação nas coisas de Deus, porque nós somos muito bem plantados, nós estamos muito bem localizados dentro de uma geografia que Deus estabeleceu. Nós não somos qualquer pessoa, você não é qualquer pessoa. A igreja, ela não é qualquer instituição, como até algumas pessoas imaginam que seja. Nós somos um povo separado e que tem satisfação nas coisas do Senhor, tudo aquilo que é concernente ao reino de Deus. Então, que você seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado.
nesse domingo. Peço para que você encaminhe, né, para algumas pessoas, coloca algumas pessoas aí na sua rede, chama alguém aí para participar do culto conosco, que nós vamos agora louvar o Senhor com a Rebeca, tá bom? Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe os irmãos. Graça e paz, irmãos. É uma alegria estarmos aqui mais um domingo, podendo adorar o Senhor, podendo engrandecer o nome do Senhor. E nós não temos vivido, né? Nós não temos tido dias fáceis. Os dias têm sido difíceis. Temos tido pessoas queridas internadas, pessoas que o Senhor já recolheu, problemas nas finanças, problemas de emprego. Mas eu quero te dizer hoje, irmão, confia no Senhor, espera nele, firme na rocha que é Jesus Cristo, e tudo vai ficar bem. Então, nesta noite, né, neste final de tarde para esta noite, prepare o seu coração para cantar os louvores, cante com a sua alma, assim como também para ouvir a palavra de Deus, porque o Senhor tem uma mensagem hoje para nós, aleluia, de forma especial. E creia que tudo vai ficar bem. Creia que a esperança vem, porque a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança não está em homens, não está em carros, nem cavalos, assim como diz a palavra de Deus. Mas a nossa esperança está em um Deus que é todo-poderoso. Então saiba que tudo vai ficar bem. Cante isso conosco hoje. Aleluia. Na 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 na. Deus tem algo novo pra mim, algo novo pra você também. Uma vida diferente, com Jesus pra toda a gente, com certeza não há nada melhor, pois os meus pecados já foram perdoados por Deus e hoje eu posso cantar, celebrar a liberdade que Ele me deu. A tristeza passou, passou, passou. Hoje eu abro mão do meu passado pra recomeçar algo novo com o Senhor. E se eu sentir o medo de cair outra vez, eu seguro em tuas mãos, eu confio, tudo vai ficar bem. Nada, 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 nada. Deus tem algo novo pra mim, algo novo pra você também. Creia nisso. Uma vida diferente, com Jesus perto da gente, com certeza não há nada melhor, pois os meus pecados já foram perdoados por Deus e hoje eu posso cantar, celebrar a liberdade que Ele me deu. A tristeza passou, passou, passou. Hoje eu abro mão do meu passado pra recomeçar algo novo com o Senhor. E se eu sentir o medo de cair outra vez, eu seguro em tuas mãos, eu confio, tudo vai ficar bem. Do meu passado pra recomeçar algo novo com o Senhor. E se eu sentir o medo de cair outra vez, eu seguro em tuas mãos, eu confio, tudo vai ficar bem. Creia que tudo vai ficar bem. Abra mão hoje do seu passado e cante com alegria. Ele tem vida nova para nós essa noite.
Aleluia! Obrigada, Jesus, por trazer esperança aos nossos corações. Hoje eu abro mão do meu passado para recomeçar algo novo com o Senhor. E sem eu sentir o medo de cair outra vez, eu seguro em tuas mãos. Eu confio, tudo vai ficar bem. Hoje eu abro mão do meu passado para recomeçar algo novo com o Senhor. E se eu sentir o medo de cair outra vez, eu seguro em tuas mãos. Eu confio, tudo vai ficar bem. Nara na nara na na, nara na nara na na, nara na nara na. Aleluia! Aplauda o Senhor aí da onde você estiver. Glória a Deus. Amém, irmãos. E Ele é a água viva que pode saciar a minha sede, a sua sede, a sede da nossa alma. Eu não sei quem está assistindo essa live, você que está conosco, eu não sei como está o seu coração, mas o Senhor conhece o profundo da nossa alma e sabe as necessidades que nós temos. Talvez você esteja triste hoje, talvez você esteja se sentindo desanimado, desamparado, esteja se sentindo sozinho. De cantarás. Enche-nos, Jesus. Flua, Pai, em nós a água viva, a água da vida. Sacia, Jesus, a nossa sede, as necessidades, Pai, da nossa alma, Pai. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Cante. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Nós vamos cantar desde o início. Declare isso com a sua alma. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Só tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Para encerrar, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Só tu és o rio, Senhor. Jesus, tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Obrigada, Jesus. Prepare o seu coração agora para o momento da palavra. Prepare, pegue sua Bíblia, se reúna e vamos logo já iniciar a palavra. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Uma ótima semana. Muito bem, irmãos, nós já tivemos aí uma apresentação da palavra de Deus no começo, conseguimos louvar a Deus, né? E agora nós chegamos com o momento da palavra e, mais uma vez, eu quero pedir para que você se aquieta, né? Aquieta o coração, não levanta para ir ao banheiro, de jeito nenhum, é um momento seu e de Deus, né? Não é um momento de você ficar disperso com tantas outras coisas, como você ficou na semana inteira, tá certo? Então, eu quero pedir para você que você aquiete o coração, aquiete a alma, é momento de descansar a alma, como Elias fez, e Deus falou com ele no silêncio, na tranquilidade, né? No momento que ele parou para ouvir só Deus, né? Então, se desliga de tudo aí que você está fazendo e prepare a sua alma para nós ouvirmos o Senhor, que o Senhor tem a comunicar conosco. Hoje nós temos a pastora Roseli. Pode vir, pastora Roseli. Ela tem a responsabilidade da palavra hoje. Eu sei que vocês já estão um pouco enjoados de me ver aqui, mas eu quero deixar aqui esse espaço para os irmãos também. Pastor Juscelino já pregou, a pastora Roseli, e vem os irmãos aí, nós vamos abrindo para que todos possam trazer uma mensagem de Deus, porque todos conhecem a verdade
e todos têm toda a condição de transmitir a palavra de Deus para a igreja. Então hoje nós temos o privilégio de ouvir a pastora Roseli, tá bom? Peço mais uma vez que você encaminhe aí para suas redes sociais para que todos possam participar. Pastora Roseli, pode ir lá, eu quero ainda orar, pode ficar aqui, quero orar pedindo a bênção do Senhor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, sabemos que o Senhor é bom para conosco, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos abençoado, nos sustentado, Senhor, no meio a tantas dificuldades. Nós queremos reservar este momento, preservar esse espaço, esse tempo, esse momento do domingo para o Senhor. Sabemos que o Senhor merece muito mais do que isso, mas é o tempo que nós temos, Senhor. É o tempo que nós temos online, é um tempo mais curto ainda, ó Deus, do culto tradicional. Por isso nós queremos render a nossa adoração, abrir o nosso coração para que o Senhor fale conosco o que o Senhor tem a dizer. Nos sustente, ó Deus, na semana, que nós tenhamos uma palavra abençoadora, que venha nos ajudar a abrir os nossos olhos, a nos livrar do pecado e de tantas outras coisas que nós vamos passar durante a semana. Que seja assim, no teu nome que é bendito. Amém. Pastora Roseli, microfone também. Graça e paz, irmãos. Espero que todos estejam bem. É muito diferente estar aqui sem ver vocês, de fato, mas é certo que vocês estão aí e eu gostaria de dizer que as saudades são grandes. Tenho hoje esse compromisso, né, esse convite de trazer a palavra do Senhor e é uma pequena reflexão para todos nós nesse tempo que nós vivemos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 6, os versículos 68 e 69. É bem conhecido de todos, mas eu gostaria de refletir um pouquinho nesses dois versículos nesta tarde. Diz assim a palavra de Deus: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa é uma passagem bastante conhecida por todos. Eu quero só falar um pouquinho do contexto rapidamente. Jesus estava ensinando, provavelmente ali em Cafarnaum, falando aos judeus. E a mensagem de Jesus, ela era ouvida, né, pelas multidões. As multidões o seguiam, seus discípulos também. Mas à medida que ele foi ensinando, foi ficando difícil para as pessoas, de repente, entenderem aquilo que ele estava falando, por exemplo, acerca do pão da vida, né, da vida eterna, que ele seria o pão da vida e da vida eterna. E isso vai levar ao quê? Vai levar a um abandono. Muitos discípulos abandonam a Jesus, porque a própria palavra diz que estava difícil para eles entenderem e, portanto, eles não sabiam exatamente do que se tratava e abandonaram Jesus. E aí ele vai fazer esta pergunta aos seus discípulos. Nós não sabemos se foram os únicos que sobraram, se de repente foi numa conversa particular que ele chamou os dois, mas é certo que ele perguntou. E é interessante que Simão Pedro, ele sempre, né, nosso irmão Pedro, apóstolo Pedro, sempre disposto a responder. Né? Em algumas vezes ele é um tanto afoito, mas ele sempre com a disposição de responder. E naquele momento ele responde aquele questionamento, aquela pergunta de Jesus, se também eles os abandonariam. E aí o Simão Pedro vai dizer: para quem iremos? Então, ele responde uma pergunta com uma outra pergunta, e é sobre isso que eu queria refletir com os irmãos nessa noite, com os amigos, com aqueles que nos acompanham. Para quem nós iremos? Se Jesus hoje perguntasse para mim e para você, é isso? Exatamente qual seria a nossa resposta? Né? Qual seria a resposta que você daria a Ele? E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, puxa, mas hoje nós estamos vivendo num período tão difícil, um contexto tão traumático para muitos, né? A gente tem visto coisas assim inimagináveis para a nossa época, século XXI, e de repente a gente se vê nessa situação. E nós precisamos dar respostas.
né? As respostas, elas precisam ser dadas. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos buscar essa resposta. E aí eu continuei pensando e pensei, né? Qual seria a minha resposta hoje? O que eu perguntaria, o que eu responderia para o Senhor se isso fosse me perguntado? Diante de tantas dúvidas e de tantas incertezas que nós estamos vivendo. O contexto ali desta passagem também não era fácil. Não foi uma pergunta fácil, muito menos uma resposta. Jesus, ele vem falar daquilo que ele foi chamado, da sua missão, e isso vai contrariar todo o pensamento da época, aquilo que eles aceitavam. Não foi fácil essa pergunta e muito menos a resposta. Jesus sabia, inclusive, que ele estava sendo abandonado por muitos, mas ele sabia o porquê. Ele sabia o porquê de tudo isso, mas ele faz essa pergunta para os seus discípulos que o seguiam. E nós, como servos, como os discípulos hoje, se Jesus nos perguntasse, é a mesma coisa que fez a Simão Pedro, se nós também o abandonaríamos, será que a nossa resposta seria a mesma do Simão Pedro? O Simão, ele foi muito enfático ali na sua resposta, ele foi muito rápido em responder. E nem sempre nós temos essa rapidez em se tratando de falar das coisas de Deus, porque há tantas dúvidas, há tantas coisas, nós estamos, por exemplo, com tantas incertezas. A pandemia parou o mundo, um vírus parou as pessoas, os projetos deixaram de acontecer, vidas foram ceifadas e estão sendo ceifadas. Ninguém pode afirmar que vai fazer isso ou aquilo, nós não temos certeza de nada, mas nós temos que ter uma certeza, a mesma que Simão Pedro tinha. E é por isso que eu quero refletir com cada um que nos ouve, que me ouve nesta tarde. Para onde é que nós iremos? Aonde nós vamos encontrar o consolo, aquilo que tanto nós precisamos num momento tão difícil? É claro que momentos difíceis sempre existem nas nossas vidas e eles sempre vão existir. Nunca foi prometido que não seria diferente. Pelo contrário, para que nós tivéssemos ânimo. Mas há tanto sofrimento, tanta dor, tanto luto, tanta enfermidade, tantas coisas que têm rondado a nossa fé, têm rondado o nosso coração. As noites têm sido grandes, os dias também, e nós temos tido tempo para pensar. Esse é um tempo para pensar e trazer respostas. Nós precisamos responder à altura do nosso mestre. Para onde é que nós iremos? O Pedro falou, respondendo, Senhor, para quem iremos? Ou seja, não para quem? Só o Senhor. Tu tens palavra de vida eterna. Para onde é que eu vou correr? O que é que eu vou fazer nesse momento? As coisas estão difíceis, pessoas queridas que se foram, pessoas doentes, o desemprego, a fome, o medo, a solidão, a depressão, o suicídio, todas essas coisas, elas estão ocorrendo, elas já aconteciam, só que agora numa escala muito maior. E Pedro, ele diz para Jesus, para quem iremos? Ele tinha certeza que não havia outro caminho, que só em Jesus, que nele nós poderíamos estar. E aí eu continuei pensando, falei, que pergunta forte é essa e que resposta, Jesus, ele chamou os seus discípulos e os chamou realmente para um comprometimento. Isso aí nós precisamos olhar para nós precisamos verificar dentro de nós se existe essa verdade em nós. Se você realmente tem encontrado esse sentido para que você possa viver diante de tantas coisas que estão acontecendo e diante de tantas coisas que nós vamos ter que dar respostas daqui por diante, porque nós não sabemos o amanhã, ninguém sabe, o Pai sabe. Mas nós precisamos estar com essa certeza que só em Cristo Jesus nós podemos estar e nós podemos ir. Então, ir de que maneira? Talvez você esteja perguntando, bom, eu não entendo muito, eu não sei como ir, para onde ir, mas eu te digo, é ir, buscar ao Senhor,
É na oração, é no choro, é no coração contrito, é nessa busca da verdade, nessa busca de sentido, que nós precisamos ter sentido para viver. E Jesus nos traz isso, Ele nos dá sentido. Ele nos dá sentido diante do sofrimento, Ele nos dá sentido diante da alegria, diante de várias situações que nós vivemos. Cristo nos dá sentido, mas eu preciso encontrá-lo. E às vezes esses questionamentos, eles batem a nossa porta, porque o que nós estamos passando, de repente, é algo que nós não estávamos preparados. E esse momento nos mostra quão frágeis nós somos. Quão frágeis nós somos. E a igreja agora, nesse momento, a igreja tão acostumada, por exemplo, a estar junto, a comunhão, a lembrar o Salmo 133, os irmãos, e de repente nós estamos todos longe, mas muito próximos um do outro. A tecnologia veio para nos ajudar, está nos ajudando. Eu sei que você está aí na sua casa, ouvindo, pensando e se perguntando, para onde eu iria se eu não tivesse Jesus? E se alegrando em saber que você o tem presente, próximo, e que nada vai te separar dele. Ele vai estar com você. E que na oração você vai encontrá-lo, no choro você vai encontrá-lo, e que ele é aquele que vai abraçá-lo, vai consolá-lo, através do teu Santo Espírito. Ele é aquele onde nós podemos ir e estar. É nele, é para lá que nós vamos buscar o nosso Senhor, nós vamos estar com Ele nessa busca, nós vamos buscar esse sentido e entender que tudo o que está acontecendo está no controle do Senhor. As coisas, elas vão continuar acontecendo, elas vão continuar se apresentando e buscando uma resposta nossa em relação à nossa fé, em relação à nossa convicção, ao nosso chamado, em relação ao sentido que nós damos para a nossa vida espiritual, a nossa vida no geral, por completo, o homem por completo, o corpo, alma e espírito. E eu continuei pensando sobre isso, sobre essa resposta que a vida nos pede agora, né? É o momento que nós temos que responder. Porque a ciência está respondendo, a ciência está dizendo o que está acontecendo. E nós temos que aceitar, porque a ciência, o Senhor inspirou os cientistas. O Senhor tem inspirado e nós louvamos pela vida deles e oramos todos os dias para que eles possam ser iluminados por Deus e encontrar uma vacina para que isso possa ser sarado. Agora, qual é a nossa resposta em relação à espiritualidade, à nossa fé, a esse momento que nós vivemos? Como é que nós vamos poder dizer àqueles que estão perdendo os seus entes queridos, por que isso aconteceu? Como é que nós vamos responder de acordo com a palavra de Deus e com a nossa fé? Nós sabemos que Deus tem tudo no controle. É um tempo em que nós temos que parar, olhar para nós e realmente fazer essa pergunta. Como é que nós estamos em relação à nossa vida com Deus, a nossa vida com os outros, né? Com o outro, como é que você está? É tempo de refletir, é tempo de ver aquilo que não tem valor, aquilo que realmente deixou de ser importante. Deixar isso de lado e buscar, de fato, as coisas que são importantes e valorosas para nós. É um tempo em que nós devemos estar buscando respostas. E, através destas respostas, nós possamos melhorar como ser humano, entender as coisas que estão acontecendo e deixar o Senhor trabalhar também nas nossas vidas, nos dando entendimento. E isso não é fácil. É preciso algumas coisas, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Nós precisamos olhar diferente para algumas coisas. O nosso olhar também precisa mudar. E aí eu, entendendo tudo isso aqui que a gente está lendo e está falando, esse momento completamente atípico, incomum, não somente para mim, né, não somente para aquele que me ouve agora, mas para a humanidade. A humanidade está vivendo um período atípico, um período incomum e completamente cheios de incertezas. E a resposta, né, do Simão Pedro, quando ele fala,
Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Isso aqui dá a entender que, apesar da falta de entendimento dos outros discípulos que seguiam a Jesus e que o deixaram de seguir, porque eles não compreenderam a questão espiritual, aquilo que Jesus estava dizendo acerca, eu sou o pão da vida, que dou a vida eterna, eles ainda estavam pensando no pão que alimentou, no maná que caiu lá no deserto por 40 anos, eles não conseguiram perceber qual era o projeto de Cristo, Cristo como Messias, e essa vida que ele prometeu, a vida eterna, eles não conseguiram, e quando Pedro ele dá essa resposta, nós podemos perceber que Pedro, apesar de ser tão afoito, né, ele sempre respondendo, sempre primeiro, e corta a orelha de um, e fala, e sempre disposto a falar impetuosamente, sem pensar. Aqui ele fala algo muito, muito importante. Ele fala, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Então ele reconhece Jesus como Messias, como Salvador e também o doador da vida eterna. Ele dá essa indicação quando ele responde que ele entendeu de fato o que é que estava acontecendo ali e que não havia outro caminho. Não há outro caminho para nós. Nós encontramos em Cristo tudo o que nós precisamos. Nós encontramos o consolo, nós encontramos a transformação, nós encontramos a mudança de pensamento, se nós deixarmos e realmente quisermos. Porque é uma coisa, às vezes eu quero algo, mas eu quero daquele jeito. E não vai ser daquele jeito. Então, quando eu entendo que há um processo para que as coisas aconteçam, fica mais fácil. Eu sempre digo, né, e muitos falam essa mesma frase, eu digo, olha, as coisas elas podem não mudar. De repente, aquela enfermidade ela pode não ser sarada. Ou uma outra situação que você está vivendo pode não acontecer da maneira que seria o ideal, mas a nossa visão, o nosso entendimento pode ser mudado através do Espírito Santo de Deus. Ele pode nos trazer um entendimento acerca de tudo o que está acontecendo. E dentro deste entendimento, realmente uma certeza, uma convicção, uma mudança de pensamento. E a partir daí a gente começa a viver diferentemente, mesmo com aquele problema que já está com você há tanto tempo. Então, muitas vezes o problema ele vai persistir, mas você não vai ser mais igual, porque você teve a sua visão mudada, você teve um outro entendimento e a partir daí você segue a sua vida e dá uma resposta para esta questão. Isso acontece conosco quando nós deixamos acontecer. É dolorido? Às vezes, sim. É um processo porque eu quero algo, é daquele jeito, e eu descubro que não será daquele jeito. Mas eu descubro que dá para viver, que dá para seguir adiante, que o Senhor tem dado força e tem dado graça, e aí eu mudo. E aí a minha vida muda, e aí eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E continuando, Pedro falando, tu tens as palavras de vida eterna. Então, quando nós somos guiados por Deus, nós entendemos que só em Jesus há a vida eterna. E Pedro foi os discípulos que ficaram ali, mesmo os 12, apesar de que um trairia, o próprio Jesus já havia dito. Eles entenderam qual era o sentido da vida para eles a partir dali. O que é que de fato Jesus estava oferecendo? Né? A segurança, eles queriam a redenção ali, né? Eles queriam o Messias, aquele que viria e resolveria as questões políticas e traria, né, vida, uma melhor vida para o povo, as promessas sendo cumpridas, mas o Jesus ofereceu algo muito além, que transcende ao que eles esperavam. A segurança, o cumprimento, né, do retorno do homem a Deus, a sua casa verdadeira. O Senhor nos propicia isso, um retorno para Deus. É a volta para casa, a nossa verdadeira casa, que nós não conhecemos, né, nós ansiamos por ela,
E aí nós pensamos na vida, na brevidade da vida, e esse período que nós estamos vivendo é um período que todos nós temos que parar para pensar sobre isso. Se você nunca pensou, está na hora de começar a refletir sobre a brevidade da vida. Quanto tempo mais de vida eu tenho, você tem? Mas como é viver na eternidade? E aí, então, nós encontramos sentido de que aqui nós estamos numa caminhada, aqui nós podemos escolher que vida nós queremos ter, realmente na vida que nos é oferecida, uma vida eterna, uma promessa que através do sangue de Jesus foi cumprida. Ela foi cumprida ali, quando Ele se entregou na cruz do Calvário. Então nós conseguimos acesso a essa vida. Quando nós entendemos isso, nós só estamos aguardando um período para que isso possa de fato se realizar na nossa vida, mas já foi concretizado com a morte de Cristo na cruz do Calvário. É algo que já foi definido. Então a segurança, o retorno do homem para Deus, são momentos que nós podemos agora escolher. E eu fico pensando, e você também deve pensar aí, eu tenho certeza que esse é um pensamento de todos. Como é que está a igreja do Senhor nesse período em que esse distanciamento, né, não nos permite estar próximos? Como é que está a fé do povo de Deus? Como é que eles têm encarado, de repente, a não obrigatoriedade de estar ali no templo físico aos domingos, nos dias de culto? Será que nós continuamos percebendo a Deus da mesma forma? Será que a nossa vida com Deus continua sendo como era? Então, é algo que você deve pensar, é um tempo em que nós temos que realmente nos preocupar também com a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, você não pode estar ali com os seus irmãos, mas nós estamos unidos em oração. Nós nos conectamos em oração com o povo de Deus em todos os lugares da terra. Tem pessoas em todos os lugares da terra, e neste momento eu tenho certeza que tem pessoas orando, conectadas. Nós nos conectamos e nós estamos sendo também transformados com tudo isso. A nossa posição também tem mudado, a nossa visão também tem mudado, e nós temos que dar respostas também a isso. Guarde a sua fé, continue acreditando naquilo que você sempre acreditou, a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Não desista disso, é um período que nós estamos vivendo, um período de reflexão que você precisa refletir e dar as respostas. E aí tem um versículo aqui: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. A nossa vida é uma vida eterna. Nós vamos viver aqui e o Senhor nos abençoa a partir daqui mesmo. O Senhor tem nos dado graça, tem nos sustentado. Mas a nossa promessa é uma promessa de vida eterna. E nós temos que esperar por ela. Não somente aqui na terra, com tudo o que está acontecendo, só pensar aqui na terra. Mas nós precisamos olhar para frente e saber, olha, nós temos uma promessa grandiosa e ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir e nós não esperamos somente das coisas terrenas, mas nós aguardamos algo muito maior. A nossa vida é muito frágil, nós somos frágeis demais. A nossa vida terrena aqui é muito frágil e esse período nos deu um momento para percebermos como a nossa vida é mantida por um fio. Como nós vivemos, talvez a gente nunca tenha analisado o que é a vida, o que de fato é esse dom que Deus nos deu, a vida. E aí quando nós percebemos e olhamos, nós falamos, meu Deus, literalmente a gente fala assim, meu Deus, nós vivemos realmente porque o Senhor nos mantém e a vida está nele. É muito frágil, então nós precisamos perceber e olhar realmente para a vida, aquela vida que o Senhor nos prometeu. E para já concluir, a resposta no final, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Então Pedro, ele dá essa resposta,
Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Crer e conhecer é essencial para a nossa vida cristã, para a manutenção da nossa fé. Crer e conhecer o Senhor. Então, é uma resposta que nós precisamos dar. Nós precisamos responder à altura do nosso Mestre. Para quem nós iremos? Essa é a resposta do Simão Pedro, mas ele perguntou, ele fez uma pergunta. É a pergunta que eu gostaria que você refletisse nessa semana. Para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Ele responde, e ele diz, mas... E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. É uma resposta que nós precisamos dar. E por que de tudo isso? Porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Que você receba esta palavra, que você reflita sobre ela, que Deus possa muito te abençoar e continue a orar, acreditando. Continue crendo e conhecendo o nosso Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos e amigos que nos assistem. Muito bem, irmãos. Tivemos o nosso tempo de louvor. Eu desejo que você tenha absorvido a palavra. Você sabe para onde você deve ir. Você sabe muito bem onde buscar. Você conhece muito bem o caminho, o percurso e para onde, com quem você deve se encontrar, né? Guarda aí no seu coração essa palavra. Essa semana você vai precisar dela. Tenho certeza absoluta. Essa semana, em algum momento, você vai orar e falar, Deus, o que eu faço? Então, qual é a direção tomar? Vai para a cruz, né? Vai para o Senhor Jesus, que Ele vai orientar você o que é que você tem que fazer. Tá certo? Muito bem. Nós vamos encerrar aqui o nosso culto. É um período muito rápido, né, irmãos? É mais ou menos aí, aproximadamente de 50 minutos a 60 minutos o nosso culto. Mas é um tempo suficiente para a gente se ver, né? Para a gente se reunir em torno do Senhor, de nós termos um período de adoração e de termos uma direção da palavra para a nossa vida nessa semana. Quero aqui reforçar mais uma vez, quinta-feira, nós temos a nossa oração. Esse mês de julho será ainda nas quintas, ou seja, tem mais que 2 ou 3 quintas, se não me engano. No mês de agosto, nós vamos transferir a oração para quarta à noite, no mesmo horário, às 20h30, tá bom? Então, repetindo, no mês de agosto, nós vamos transferir a oração de quinta para quarta-feira, às 20h30, e continua sendo online. E estamos aí conversando, pensando em voltar à oração presencial no fim do mês que vem, no fim de agosto. Ainda estamos vendo ainda, vamos ver essa possibilidade para nós nos reunirmos aqui num grupo de 10 pessoas, 15 no máximo, em salas separadas, tudo completo, com as exigências completas, enfim, mas nós estamos pensando em voltar a partir do fim de agosto, tá bom? É necessário que isso aconteça, mas a gente tem que fazer também com muita responsabilidade e, como cristãos, com mais responsabilidade ainda, né? Qualquer dúvida, a gente recua, tá certo? Então, espero você na quinta-feira, às 20h30, na nossa oração, tá bom? Que você tenha uma semana abençoadíssima, uma semana muito agradável na presença de Deus, que você seja muito direcionado por Deus nesta semana, que Deus resplandeça o rosto dele sobre você, tá bom? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse
por esse tempo de adoração. Entregamos a nossa adoração ao Senhor. Obrigado pela palavra, que ela vem nos lembrar para onde nós temos que ir, e nós temos que ir para o Senhor, porque é o único que tem palavras de vida eterna. Que seja assim, ó Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos e de todos aqueles que estão conosco neste momento. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, as ricas e doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja hoje conosco, agora e sempre. Continue orando, fiquem firmes no Senhor e não esqueça de colocarem na sua oração os recursos, para que Deus envie recursos para a nossa obra aqui, tá bom? Deus muito te abençoe. Amém. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your head.